Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. É bom estarmos de volta depois de um tempo, novamente com os problemas dos aparelhos que quebraram, computador, máquina, e aí vai embora. Mas voltamos novamente. Eu tinha feito alguns vídeos já e tinha deixado no computador, mas perdemos e vamos continuar. Então eu vou ter que retornar aqui. Nós paramos no vídeo 5, que falava do capítulo, não do capítulo, do dia 4, que é a criação do céu, da sol, da lua. E a partir do versículo 20, nós vamos agora então para o quinto dia. Tá? Então, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, aquela palavra, né, que nós falamos, a bará, né, só Deus cria. Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, é o Kitov, né? Nós falamos que Deus viu que é bom. Deus, que bom. E viu Deus que bom, é o Kitov. E Deus então abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares na terra, e se multipliquem as águas. Houve tarde, manhã, quinto dia. Aí depois nós vemos, a partir do 24, nós temos uma outra situação. Diz também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos. Aí cria os répteis, os animais selváticos, cada um segundo a sua espécie. E fez Deus, no versículo 25 em diante, os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, cada um na sua espécie, né? E viu Deus que era bom. Nós depois vamos ver mais para frente os homens fazendo esses animais híbridos, né? Mistura um com o outro, mas aqui cada um debaixo da sua espécie, do jeito que era, né? Aí vem algo interessante que as pessoas querem saber o que é isso aqui, e a gente também não sabe muito bem, não temos resposta, que é o versículo 26, que Deus fala: façamos, ou seja, façamos no plural. Quem estaria na produção disso aqui, né? O homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus então, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bom, façamos, quem façamos? Deus, Espírito Santo, Jesus, Deus, Espírito Santo, os anjos. Nós não sabemos muito bem o que é isso aqui, não esquecendo que nós comentamos sobre o nome de Deus no início do Gênesis, que é Elohim. E Elohim seria uma palavra no hebraico plural, né? Então pode ser essa trindade, né, que Jesus, o Espírito e o Pai, criando o homem. E a imagem do homem, nós não sabemos se é moralmente semelhante a Deus, nós não sabemos que ele perde essa semelhança moral e essa impecabilidade, e depois ele torna-se um homem corrupto ou não, né? Nós não sabemos também qual é essa questão dessa imagem, essa imagem de Deus que criou o homem à sua imagem. Então ficamos, não façamos, e essa questão da imagem aqui, que não temos uma resposta. Você vai ter respostas em vários lugares, se você pesquisar na internet, vai ter muita gente falando, mas eu tenho absoluta certeza que nós não podemos afirmar categoricamente o que seria, né? Façamos, quantos seres estão ali, todos os seres angelicais, todos os seres dos celestiais, a imagem também de Deus, o que seria isso aí, tá? A semelhança moral, a impecabilidade, e aí vai embora aí. A questão também natural do intelecto, nós não sabemos. Sei que Deus criou, pelo contexto bíblico, criou o homem. Lá no capítulo mais para frente vai ter mais esmiuçada essa questão aí. E Deus então abençoou ali todos e disse: ó, vocês são fecundos, multipliquem, enchem a terra, sujeitem, vão sujeitar, porque o domínio sobre os animais, sobre tudo, é do homem, no caso. Na verdade, eu creio que Deus colocou o homem nessa terra para ele cuidar da terra, não para destruir a terra. E nós estamos invertidos nesse comportamento. E nós sabemos que mais para frente, daqui a pouquinho, nós vamos ler sobre a questão da Torre da Babilônia, e nós vamos ver que Deus diz para o homem, para que o homem pudesse ficar no lugar e povoar a terra, o que está dizendo aqui.
lá na questão da Torre de Babel, os homens vão querer ficar no local e vão querer que os seus nomes sejam conhecidos, né? Deus fala, ó, multiplique e enche a terra, saia, né? E os homens vão dizer, não, vamos ficar aqui, vamos fazer aqui uma torre e vamos chegar nos céus. Esse é o pensamento humano. Vocês têm que dominar, vocês têm que cuidar da terra, dos animais, e o homem está destruindo tudo isso aqui. E Deus então vai e abençoa eles, os homens, e abençoa a terra e abençoa os animais, e o homem vai tomar conta. E tem interessante, porque parece-nos que a partir do versículo 29, que nós, os homens, a humanidade, nós seríamos vegetarianos. Porque aqui Deus diz o seguinte: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para alimento. Então, as ervas seria a questão do vegetarianismo. Então, o homem parece-nos que seria vegetariano. Depois do dilúvio, aí Deus vai dar a carne, né, aos animais, para que o homem pudesse comer os animais. Mas depois disso aí, depois do dilúvio, depois da queda do homem. Antes da queda do homem, parece-nos que comia então as frutas, os legumes lá, os vegetais, que seria para alimento. Isso está aqui no versículo 29. No versículo mais para frente, talvez nós podemos confirmar aqui, no 9:3, nós teríamos alguma coisa interessante, que é: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Muda a alimentação. Muda a questão do prato, do PF do ser humano, de ervas para agora, não só ervas, como também os animais também. E aqui vai interessante, porque nós vemos desde o início que Deus dizendo que tudo era kitov, que era bom, né? E aqui não, no finalzinho, no versículo 31, que fecha o capítulo 1, diz que tudo que Deus fez, que ele viu, era muito bom, né? E houve tarde e houve manhã, o sexto dia. Então não era só bom, era muito bom, tá bom? Então agora vamos ao capítulo 2, que vai ser uma nova informação, um novo relato da criação de Deus, com alguns adendos do que não houve no primeiro relato. Alguns dizem que aqui foi 2 escritores, um escreveu um primeiro relato sobre mais contido, e o outro então expande mais no capítulo 2 esse relato da criação. Não se esquecendo que isso aqui existe. Nós entendemos e cremos que foi Moisés, né, muito tempo antes de Moisés, e não sabemos quantos anos eram essa situação. Se também isso veio com a informação da tradição oral, e passando de pai para filho, e assim vai indo, para chegar até alguém que sabia escrever e escreve os relatos. Mas isso aqui não tira o nosso entendimento de que é uma informação de como Deus criou. Nós já conversamos sobre várias outras comunidades, outras culturas, que também têm o seu relato em relação à criação e também em relação à formação dos animais, da terra e tal, e também a formação do homem. E nós estamos aqui na questão do judaísmo, que depois vai ser o judaísmo, o cristianismo, nesse entendimento aqui de que Deus que criou essas coisas aqui, e aqui o escritor vai relatar como foi essa situação. E depois parece-nos aqui que Deus, no 7º dia, ele terminou de fazer o que tinha que fazer, no 6º dia, o homem também. Deus vai e abençoa o 7º dia, que é o Shabat. Até hoje os judeus, eles e algumas outras religiões preservam o sábado. Jesus vai dizer que ele é maior que o sábado, porque é muito mais importante você fazer o bem ao outro do que você chegar e você naquela questão de adoração religiosa, né? Jesus quebra com isso, dizendo que ele é o Senhor do sábado, que ele é maior que o sábado. Então Deus vai descansar. Deus estava cansado? Eu creio que não, né? Mas ele deixa aqui uma informação para nós, que nós devemos ter um dia aí de descanso, talvez até um dia em que nós devemos agradecer e reconhecer a soberania de Deus. Joshua Heschel, um rabino, escreve um livro chamado Shabat, e ele vai explicar, então, interessantemente, essa questão do Shabat, esse dia que é dedicado a Deus. Não é só o dia do sábado, mas um dia que nós temos, então, a questão de nós podermos adorar
de agradecer, de reconhecer, de sermos gratos a quem Ele é, a quem Deus é. E Ele então vai fazer o seu Shabat, o seu descanso da obra que Ele fez, né? E Ele também abençoa o dia do sétimo e o santifica, porque Ele descansou. E depois, na lei de Moisés, o sábado vai ser importante para o povo judeu. Aí no relato do capítulo 2, do versículo 4 em diante, vai relatar a formação do homem, que nós vimos aqui no 26:1, no caso, do capítulo 1, versículo 26, que façamos o homem à nossa imagem, e aqui vai acrescentar uma outra situação. Essa é a Gênesis, ou seja, essa é a Toledot, essa é a questão de nos informar da onde vem, né, a arquê do homem. Essa é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então nós temos aqui, Deus conclui e vai nos relatar agora uma nova questão sobre o homem. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então parece-nos que o solo dava as suas frutas, suas verduras, suas plantas, e não chovia. Mas depois vamos saber que havia um sereno, algo de baixo que umedecia as plantas e dava força, e também não tinha um homem para lavrar o solo, né? Até agora que produzia-se normalmente. Novamente, depois da queda, começa a ter espinhos e começa a ter situações difíceis para que o homem tenha que cultivar a terra no suor do seu rosto para poder plantar, para poder comer. E aqui não precisa nem regar. Por enquanto não precisa nem regar, porque até no versículo seguinte diz que tinha uma neblina que subia da terra e regava a superfície do solo. Aí vem novamente o criar aqui, o Senhor, no versículo 7, o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós temos aqui o Padre Vieira, que tem os seus sermões sobre a quarta-feira de cinza, ele que é português e pregava na Catedral dos Portugueses lá em Paris, e ele tem uma das suas pregações sobre a quarta-feira, que seria do homem que é pó, o pó que anda e o pó que está morto, que é como nós somos mortos mesmo. Esses dois pós, essas diferenças, mas tudo é pó. Tanto aquele que está andando, nós que estamos vindo, somos pó, aquele que morreu virou pó, e todos nós vamos para o pó. E aqui então diz que no texto, no versículo 7, que Deus então formou o homem do pó e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Aqui é interessante que esse ruá, né, que é o vento, o hálito de Deus, e Deus vai soprar no homem esse hálito, esse fôlego de vida. No verso 7, nós temos aqui, formou Yahvé Elohim, alento de vidas, né? Ele soprou então alentos de vidas nas narinas desse homem, desse ser que se foi formado desde a poeira, desde o pó, né? Desde a poeira do solo, e então joga esse alento sobre essas vidas e se tornou um humano como ser vivente, pelo poder do que Deus fez com ele, soprando sobre ele o alento de vidas. No texto hebraico não é vida, é vidas. Então eu creio que cada dia que nós temos é uma vida. Então são vidas no tempo em que você sobrevive nessa terra aqui. Então, continuando, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pois nele o homem que havia formado. Então ele cria nesse Éden, coloca um jardim ali, e nesse jardim, dentro desse local que é o Éden, ele coloca o homem ali, que é o homem que tinha sido formado. E o Senhor faz então do solo brotar tudo que é árvore agradável à vista, para alimento, e nesse jardim Deus então coloca a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Temos um local, agora temos um jardim, temos um homem, temos as árvores, as plantas, mais especificamente duas interessantes, do conhecimento do bem e do mal, e uma árvore da vida. E aí nós falamos aqui no texto aqui, diz que tinha os rios que circundavam esse local aqui, eram o quarto, né, 4 rios no caso, e Deus então toma o homem e coloca no jardim para cultivar e para guardar.
Então agora o homem vai cultivar e vai guardar esse jardim ao qual Deus o colocou aqui. E ele deu uma ordem, ele dá uma ordem ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Coloca o homem para cultivar. Eu vou fazer um vídeo maior do que 15 minutos, para a gente poder aproveitar. E então tem esse local, coloca-se o homem, e ele então não pode comer dessa árvore que está no jardim que é colocada, o conhecimento do bem e do mal, porque certamente ele morreria. Aí Deus vai dizer mais algo para o homem: bom, está sozinho, vamos arrumar uma pessoa para ficar, uma auxiliadora, uma semelhante, alguém idônea, né? Alguém semelhante, uma pessoa adequada para poder estar junto do homem. E Deus forma todos os animais da terra, e ele então leva esses animais ao Adão, que é o Adamá, que é da terra, né? Adão da terra, Adamá vermelho da terra. E ele leva todos os animais para que o homem pudesse dar nome a cada um dos animais. E o homem nomeia os animais todos. Você imagina então, todos esses animais no mundo, foi o homem que sozinho ali que foi nomeando cada um. Esse aqui é baleia, esse aqui é não sei o que lá, esse aqui é porco, né? Então Deus vai falar com ele nomeia. No versos 20 do capítulo 2 diz que deu o homem nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Porém, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Homem é Ish no hebraico e mulher é Isha, né? Não tinha alguém que é parecida igual a ele, semelhante, adequada para aquele homem. Então, segundo o texto bíblico, Deus faz o homem adormecer, e quando ele adormece, Deus retira da sua costela um pedaço de costela, e ele então forma a mulher, que é do homem, da parte do homem, da costela do homem. E vai levar essa mulher ao Adão, ao homem, ao Ish, e ele então vai dizer que esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Aí vai uma informação que nos deixa aqui meio assim, né? Porque diz assim, no versículo 24: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o casal é uma só carne, não é isso? É osso do meu osso, carne da minha carne, como disse o Adão, no caso. E deixa o pai e a mãe, ou seja, não fica na casa da sogra, na casa do sogro, porque é problema. Você tem que deixar ir para sua casa com o seu marido, com a sua esposa, para o seu local. Bom, no versículo 25 vai ser interessante. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Estava tudo tranquilo no jardim, formada a mulher, o homem está ali, o Adão, forma-se a Eva, que depois vai ser nomeada como Adão e como Eva, no local paradisíaco, sem necessidade de plantar, porque tinha tudo, tinha erva para se comer, mas especificamente dentro daquilo que Deus falou, de uma instrução, mas aqui não é uma ordem, uma instrução. Você não vai comer dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer, né? E nós vamos ver o que vai acontecer agora, a partir do verso capítulo 3, no próximo vídeo, a queda do homem. Tivemos agora no 1 e 2 a formação de todas as coisas, do planeta, de tudo, do sol, lua, mares e terra e firmamentos. Tivemos a formação do homem, a formação da mulher e uma ordem específica de Deus, e o homem está muito bem ali, e havia uma inocência entre o homem e a mulher, que eles estavam nus e não se envergonhavam. Agora vem o capítulo 3, que vai ser a queda do homem. Deus abençoe a sua vida.